Passei, irmãos. Amém? Aleluia. Pegue sua Bíblia, por favor. Juízes 6. Aleluia. Juízes, capítulo 6. É uma história bem famosa, bem conhecida. Mas hoje nós vamos ver algo diferente. Amém? Todo mundo achou Juízes 6? Quem não achou, diga, me ajuda, Jesus. Aí, tá vendo? Isso aí ajuda, Jesus. Amém. Tá vendo como Jesus ajuda aí? Essa é a resposta rápida. Juízes 6, o versículo 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com quem livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Aleluia. Dá uma glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Fala pro seu irmão assim. Não é para sentar não. Deu preguiça já? Olha pro seu irmão e fala assim: a solução dos seus problemas está nas suas mãos. Agora pode sentar. Aleluia. O livro de Juízes, aqui, ele trata uma história bem conhecida. E assim como isso que eu estou falando para o Fabiano aqui, é um negócio que marcou e me impactou. Eu já conheço a palavra, já preguei várias vezes até. E eu falei para o Senhor: Senhor, essa palavra eu já conheço, a igreja inteira já conhece, já sabe. Mas Deus quer falar sobre algo novo hoje. A gente tem o tema aí, novos começos, ou novo começo. E a gente passa por várias situações na nossa vida que às vezes é necessário recomeçar. E o texto aqui está falando sobre um homem chamado Gideão. Mas antes de falar sobre ele, no capítulo 6, no versículo 1, começa falando que o povo de Deus, que era o povo de Israel, fez mal aos olhos de Deus. Andava com a conduta que não era de acordo com o modelo, de acordo com o padrão, de acordo com as leis ou de acordo com as regras que Deus havia definido sobre o povo. Aí, por causa disso, durante 7 anos, Deus entregou eles na mão dos midianitas. Eu li o texto aqui porque fala sobre o questionamento de Gideão, mas o questionamento dele, porque ele analisa o seu ambiente, ele analisa a sua situação, mas o contexto é que vai dizer o motivo pelo qual ele estava lá. O motivo pelo qual ele precisou se esconder, precisou mudar de estratégia, mudar de comportamento, mudar de postura, se isolar. Porque ele estava num lugar que não era para fazer aquilo que ele estava fazendo. Ele estava fazendo de forma escondida, porque todas as vezes que eles plantavam, que eles separavam, que colhia, os midianitas vinham e roubavam tudo. E Deus deixou que acontecesse isso durante 7 anos. O texto fala que
O povo de Israel deu liberdade para que os inimigos agissem. E muitas vezes tem acontecido coisas na nossa vida, a gente não sabe o que acontece, não sabe o motivo, mas é porque muitas das vezes nós estamos dando oportunidade para que o diabo haja na nossa vida. É a gente que tem aberto a porta. É a gente que tem deixado ele entrar, é ele que tem deixado agir. Por isso que quando ele começa a falar para Deus, ele começa a falar, Senhor, mas a gente não ouviu das suas maravilhas, a gente não ouviu falar dos seus sinais, o Senhor não tirou o povo do Egito, Deus fez todas as coisas. E quando ele questiona por que nós estamos aqui, Deus dá a solução. Quer resolver esse problema? Levanta. Porque eu sou contigo. Eu não mudei o meu comportamento, eu não mudei a minha ação, mas a liberdade que você deu hoje só pode ser impedida porque vocês mesmos abriram. Então ele devolve a solução do problema para Gideão. Porque tem muitos problemas na nossa vida, irmãos, que nós é que estamos causando. É a gente que causa. A gente às vezes ora de acordo com o que Deus quer? Não. A gente lê a Bíblia do jeito que Deus quer? Não. A gente jejua? Não. A gente cumpre a lei? Não. Mas na hora de solicitar algo para Deus, a gente quer que Deus nos ofereça o melhor, porque nós temos oferecido o melhor. E às vezes não tem acontecido isso. E essa história de Gideão, ela retrata exatamente isso. E ela retrata exatamente o comportamento que nós devemos ter diante da presença de Deus. Deus foi lá escolher o menor, da família mais pobre, da menor tribo, para exercitar e executar o maior milagre que Israel precisava ver naquele momento. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim, eu sou muito pequeno, eu não tenho competência, eu não tenho capacidade, eu não sei falar direito, eu tenho muita limitação, eu já tenho idade. Irmãos, Deus não está preocupado com nada disso. Se você quiser que Deus use a sua vida, esteja disponível, só isso. É isso que ele queria propor para Gideão. Eu não estou preocupado com o tipo de trabalho que você faz, com a forma que você faz. Eu estou preocupado se você quer resolver esse problema. Quem quer resolver o problema hoje? Eu já dei a receita, hein? Se quiser resolver o problema é seu. Resolva. É basicamente isso que Deus está ensinando para Gideão. Claro que hoje é fácil a gente olhar porque toda a história já foi narrada, já foi descrita. Mas se você analisar o passo a passo e o momento dele, devia ser bem difícil. Você tem que trabalhar escondido para que ninguém roube. Você não pode contar nada, altamente sigiloso, né? Tem que ser um lugar bem oculto, onde os inimigos não poderiam encontrar, senão certamente tudo aquilo que era perdido. E através disso, o que acontecia? Toda vez que eles roubavam, o povo passava fome, sofria, perdia a essência. E o que acontece? Todas as vezes que nós, irmãos, estamos passando por dificuldade, que a gente não olha a solução em Deus, a gente desanima. Aí a gente abre diante de Deus uma série de questionamentos. Aí a gente até lembra da Bíblia. O Senhor não fez o povo sair do Egito? Não foi o Senhor que fez isso? Não foi o Senhor, não foi o Senhor. Os nossos pais não contaram todos os seus prodígios, todos os seus sinais. E a solução que Deus dá para Gideão é fantástica, né? Exatamente. Assim como eu fui com eles, eu também sou com você. Então vai, Gideão. Vai, Gideão. Se Deus te chamou, irmão, se Deus já te escolheu, você precisa ir. Ir para onde, pastor? Ir pregar o evangelho, irmão. Ir viver desses testemunhos aqui. Ir ser usado para que esse testemunho não fique só aqui, mas que ele seja multiplicado por aquele que está lá fora. Essa era a proposta que Deus queria mostrar para Gideão. Gideão, você está tão escondido. Você está tão escondidinho, você está tão em oculto, que os seus inimigos não te veem, mas você está tão escondido que nem eu estou te vendo. O mundo não está te vendo. E quando o mundo não te vê, o mundo não me vê. Você vai ver que a história de Gideão, a preocupação maior é de Deus com o povo do que o povo com Deus. E Deus fala para Gideão, varão valoroso. Está disposto a resolver os problemas? Eu estou com você. Está olhando essa multidão de midianitas? Está achando que... Eu acho fantástico o texto que a gente prestar atenção, você vai ver. Né? Todo o combate dele era contra os midianitas. Mas no dia que ele se posiciona, junta um povo adversário. Entra na história os
amalequitas. Não bastava somente um povo inimigo, né, de repente juntou com outro povo. E aí começa que aquela dificuldade que eles tinham, que eles não conseguiam nem combater um povo, ele agora adquiriu um outro adversário muito maior. E a Bíblia diz que quando eles se reuniram para combater contra o povo de Deus, eu vou adiantar um pouco a história. Quando eles se reuniram, a Bíblia diz assim que eles eram como areias, grão de areia, como da praia. Que os seus camelos, eles eram incontáveis. E quando o Gideão olhou para aquele povo adversário, ele viu como se fosse uma multidão de gafanhotos. Eram adversários que tinham sede para destruir tudo aquilo que Deus ou o povo tinha plantado. Então, se você pensa que quando você se posicionar vai melhorar, não, vai aumentar os seus inimigos. Vai aumentar o seu grau de dificuldade. É daí que surge um novo caminho. É daí que surge um novo começo. Que é onde não há perspectiva, é onde Deus parece ser pequeno demais, é onde eu pareço ser inútil, é onde eu olho e minhas qualificações são diminuídas, é onde eu olho que eu vejo que a menor tribo é a minha, onde eu vejo que a minha menor família, onde eu vejo que minha competência é a menor de todas. Mas Deus escolheu exatamente você. Porque se Ele te escolheu, irmãos, é porque Ele não está preocupado com nada disso. Deus não está preocupado com competência de ninguém, com qualificação de ninguém. Ele está preocupado que se você der liberdade para que o Espírito dEle haja dentro de você, ninguém te resistirá. É isso que precisa acontecer. Ninguém pode resistir quando Deus é quem está caminhando com você. E Deus falou para Gideão, eu sou contigo. O que mais que você precisa? E aí Gideão, ele entende o propósito de Deus. Né? Ali ele tem um relacionamento com o anjo, né? Ele prepara uma oferta. E aí o anjo toca com o cajado naquela oferta. E assim que ele aceita aquela oferta ao Senhor, né? O anjo vai embora. E quando o anjo vai embora, né, ele percebe, nossa, eu estava conversando todo esse tempo aqui com o anjo do Senhor e eu nem percebi. E aí Deus fala para ele, Deus continua falando, o anjo não estava mais lá, mas Deus não deixou de falar. Né? Ele orou e falou, Senhor, se eu soubesse que o Senhor estava aqui, Deus se apresenta novamente e fala assim, pois não, Gideão, o que você precisa? Paz seja contigo. Primeira coisa, irmãos, para você solucionar qualquer problema na sua vida, você precisa ter paz. Sem paz não há foco. Sem paz não há objetivo. Sem paz não há entendimento. Sem paz não há liberdade. Sem paz, não adianta Deus falar porque você não ouve. Não ouve. Então o que Gideão faz? Senhor, eu preciso ter paz. Primeira coisa que Gideão faz, ele prepara um altar, faz um outro sacrifício para Deus e chama aquele altar, Senhor é paz. Quer resolver qualquer problema da sua vida, irmãos? Tenha paz. Jesus falou, eu vos dou a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz, porque a minha paz, ela excede todo entendimento. Ela supera qualquer expectativa que o ser humano tenha. Por isso que quando você conhece a palavra, irmão, você conhece saídas para a sua vida. Você começa a conhecer soluções para problemas que hoje nós passamos aqui atualmente, mas isso daqui já foi escrito há milhares de anos atrás. Já foram vividos, já foi ensinado por pessoas que viveram milhares de anos atrás e que ensinaram que permanecer no caminho, por mais difícil que seja, ele te conduzirá a um caminho de paz. A um lugar onde Deus está preparando para uma igreja, irmãos, que será recebida de braços abertos no dia do arrebatamento. Então nós temos que estar aptos para ir lá. E eu acho fantástico que quando Gideão começa a conversar com o Senhor, Deus não o interrompe. Deus vai falar para ele assim, olha, quer falar? Pode falar. Quer desabafar? Pode desabafar. Mas no final eu vou te ensinar uma coisa, Gideão. O propósito divino, ele supera o propósito humano. Se você entender que primeiro o movimento que precisa acontecer na sua vida é um movimento espiritual, todos os demais serão alinhados. É por isso que a Bíblia diz assim, buscai ao Senhor
Em primeiro lugar, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu parto do espiritual primeiro, todas as outras coisas, elas são automaticamente alinhadas. Então, o Gideão precisava aprender isso, porque, primeira coisa, ele não tinha paz. Com esse tipo de diálogo com Deus aqui, ele mostrou que ele não tinha paz nenhuma, né? E às vezes nós somos assim. A gente quer questionar Deus das coisas que a gente espera que Deus faça. E a gente esquece de agradecer por todas as coisas que Ele já fez. E se Deus só te desse a salvação, não te desse mais nada, você ia ser grato a Ele? Às vezes a gente canta aqui, né? Eu só quero tua presença, mais nada. Né? Não cantou aqui, eu trocaria tudo. Não quero, só quero você, não quero mais nada. Mas na prática isso não acontece. Na prática, se Deus não atender, se Deus não fizer, se Deus não falar, se isso, aquilo, outro, a gente que trata Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada, irmãos, e não é. Acima de todas as coisas, Ele é Deus, Ele é soberano, e a sua vontade, ela é prioritária. Eu posso fazer o que eu quiser, achar o que eu quiser, pensar o que eu quiser, ir onde eu quiser, mas a prioridade precisa estar de acordo com a vontade dEle. Se eu não alinhar a minha expectativa, se eu não alinhar o meu espiritual com Ele, se o Espírito Santo que está dentro de mim não estiver alinhado com aquilo que Deus quer, eu não terei sucesso na minha vida espiritual. E é isso que tem acontecido hoje em dia. Mas já vou voltar aqui. E Deus propõe a ele: você está preocupado com esses inimigos? São numerosos, são fortes, são astutos, são valentes. Mas eu digo para você, Gideão, você vai ferir a todos eles como se fosse um só. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós temos muitos problemas na nossa vida, mas a origem é uma só. Então, se eu combater a origem, eu consigo resolver todos os outros. Já parou para pensar isso? Às vezes a gente está com um monte de problema, a gente tem um monte de pedido de oração, e a solução, às vezes, está em um só. A solução para Gideão era olhar agora para Deus, né? Parar de olhar para o inimigo. Quando você olha para o inimigo e vê que ele é numeroso, vê que ele é forte, né? A Bíblia diz assim: se no dia da batalha mostrares frouxo, né, pouca será a sua força. Então, se eu olhar para o meu adversário e ver que ele vai vencer, ele vai vencer. Se eu falar que eu não tenho condições, você não tem condições. Se você determinar que é difícil, é difícil. Se você olhar e concordar com o médico, mas não tem cura, não tem cura. Mas se você olhar para ele e falar assim: não, o meu Deus, Ele é poderoso, o meu Deus, Ele supre necessidade, o meu Deus, Ele é o Deus Altíssimo, Ele pode todas as coisas, Ele é o grande El Shaddai, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer, porque Ele quer. É você que precisa apresentar a solução. Muitas vezes a gente aceita a solução que o mundo impõe, e Deus quer que você hoje tenha uma atitude diferente. Você precisa provocar o espiritual. Eu fiquei pensando, quanto tempo atrás, né, a gente fazia vigília, a gente ia no monte, fazia campanha de oração, né, chamava no ciclo de oração que tinha muitas pessoas, tinha culto da tarde, tem um monte de coisa. E o que você faz hoje? Se tiver 2 horas de culto, te incomoda. Né, mas a gente já foi em culto e a gente só tinha hora para começar, irmão. Já fui em vigília que eu orei, dormi, acordei, eu continuei orando, cantando e a gente foi. E a gente não tinha esse tipo de preocupação, porque quando você está na presença de Deus, irmãos, quando você está na presença de Deus, você tem que agir de forma liberta. Sabe o que significa isso? É você ter o coração aberto, não se preocupar com nada. Todos os problemas são reduzidos a nada quando você está na presença de Deus. Todas as preocupações têm que sumir quando você está na presença dEle. Ele é o Senhor de todas as coisas. Você está na presença dEle, irmãos? Qual preocupação que você tem? Tem que sumir. O amanhã para Ele não importa. A gente se preocupa com o amanhã porque a gente vive de acordo com o relógio. Deus não tem relógio. Né? E Ele vive na luz, é por isso que não dá tempo dele dormir.
Ninguém apaga a luz do céu, né? Tira um cochilo aqui. Não, a Bíblia diz que ele nem cochila. Ele não pisca, ele não se atrasa, ele não demora. Né? Você que está com pressa, a Bíblia diz assim que, ainda que alguns tenham por tardia, Deus nunca chega atrasado naquilo que Ele te prometeu. Nunca, irmão. Se está acontecendo, eu vou te ensinar um segredo aqui. Se você está com mais pressa do que Deus, significa que você não está preparado para receber o que Ele tem. Então Deus vai te doutrinar a estar um tempo a mais ali. Por isso que quando Jesus foi para o deserto, ele precisava ficar 40 dias no deserto? Não. Ele tinha algum pecado? Não. Ele teve pecado depois do deserto? Não. E por que ele precisava jejuar? Por que ele precisou ficar 40 dias ali? É porque ele era como eu e como você, irmão. Se você não tirar tudo da sua vida e colocar somente Deus na exclusividade, mais tempo você perdurará no deserto. O deserto é o modo que, não era para falar disso, mas o deserto é o modo que Deus trata com você, de modo a que o Egito não permaneça mais dentro de você. É fantástico que a gente olha para Jesus e fala, nossa, 40 dias no deserto jejuando, que difícil. Não é difícil, porque para Moisés precisou ser 40 anos no deserto. Cada um vai ter o tempo de deserto, porque cada um tem o seu tempo de aprendizagem, cada um tem o seu tempo de maturação, cada um tem o seu tempo de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Talvez eu precise ficar 1 mês, talvez você precise ficar 2 dias, outro 10 anos, eu não sei. Mas o que importa é que, enquanto você procurar estar na presença, Ele estará sempre disposto a te lapidar. E Gideão, a primeira coisa que precisa fazer com Gideão, você está trabalhando no lugar errado. Mas eu estou aqui escondidinho, né? A única estratégia que eu consegui foi sucesso, né? Esses 7 anos para eu conseguir escapar e soltar um pouquinho. Mas a primeira coisa, Gideão, se você quiser ter sucesso na sua empreitada, você precisa arrumar a sua casa. Senhor? Senhor, mas eu vou lá para minha casa, lá quem manda na minha casa é o meu pai. E o meu pai, ele é bem conhecido, ele é famoso. O pessoal respeita ele, tanto que ele tem um altar de Baal na frente de casa, e eu tenho um bosque repleto de árvore, que é para mostrar a grandiosidade dele, para ninguém chegar perto do altar. Gideão? Mas e o meu tamanho, Gideão? Eu sou pequenininho, Gideão? Não, o senhor é grande, que isso? Mas se todo mundo está adorando aquele ídolo ali, se na tua casa tem a idolatria, como é que eu posso fazer com que o teu povo seja liberto? Não posso, Gideão. Vamos consertar sua casa? Vamos, Senhor. O que é para fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai derrubar o altar do Baal. Não, eu? Não. Eu lembrei até o dia que, logo que eu aceitei Jesus, tinha uma irmã que pregava para minha mãe, chamava Irmã Maria. Aí, eu já estava indo na igreja fazia 1 ano, já era batizado. E ela falou para mim assim, você é crente? Eu falei, sou. Você lê a Bíblia? Eu leio. Você jejua? Eu jejum. Você vai na escola bíblica? Eu falei, de manhã e de noite. Ela falou, nossa, que legal. Então tá bom. Ela falou assim, se eu pegar você e levar numa sala onde tem um monte de imagem de santo e te der uma martela na mão, você vai quebrar todas as imagens e vai sair de lá. Eu falei, eu não. Já pensou? Quebrar a imagem? Misericórdia. Minha mãe fazia até roupa, né, parecida. Ela era costureira, ela fazia, é verdade. Tinha uma santinha em casa, em cima da geladeira. Falando sério, em cima da geladeira. Tinha mais de 1 palmo. E minha mãe costurava sempre um manto para ela, bonito. Então, eu cresci com aquele negócio ali. Eu não posso mexer com essas coisas aí. Ixi, santo. Ela olhou bem para a minha cara e falou assim, você ainda não é crente. Eu falei, nossa. Eu achei que eu estava... igual quando eu estava no hospital. A médica veio me analisar, falou assim, ela falou para mim, como é que você está? Eu falei, eu estou ótimo. Posso ir embora? Ela falou assim, não, eu vim aqui para falar que a sua infecção ela dobrou. Você piorou.
Eu falei, mas eu estou bem. A gente faz essa análise na nossa vida porque a gente olha aquilo que a gente quer ver. Só que para consertar a casa, para derrubar o altar de Baal, a gente precisa tirar aquilo que Deus veio e que é ruim. E Deus olhou e falou assim, olha, a idolatria da tua casa ela não é satisfatória para que eu possa agir no meio do povo. E ele falou, Senhor, se o Senhor é comigo, eu vou. E aí a Bíblia diz assim que de noite, ele juntou 10 homens, ele derrubou o altar de Baal e ele cortou todo o bosque que estava na frente do altar. Qualquer pessoa que quisesse chegar na sua casa agora, tinha um fácil acesso. Como é que as pessoas vão conhecer de Deus, irmãos, se tem barreiras no caminho até chegar até você? Deus precisa tirar essas barreiras para que as pessoas possam ter acesso a você. Se você não tiver disponibilidade para agir em propósito das obras de Deus, irmão, o seu trabalho é em vão no reino. Pode ser que para o mundo seja satisfatório, seja financeiramente pode ser legal, mas espiritualmente não está sendo satisfatório. E Deus quer mudar essa condição sua hoje. E aí sabe o que acontece? Senhor, quebrei o altar, derrubei, ó, dei um rodo no Baal, está lá no chão, esticadão. Estou tranquilo, está valente, na madrugada está valente, não tinha ninguém lá. No outro dia, irmãos, todo o povo se reuniu na frente da casa. Quem derrubou? Quem derrubou? Aí começa a procurar, né? Foi no pessoal lá da... Era midianita, né? Então eles queriam propagar já a mensagem, né? Mas eles estavam achando ali quem poderia contar aquela história. Ninguém achou. Né? Eles deduziram, bom, só pode ser o Gideão. E quando eu fiquei pensando nessa conclusão, só pode ser o Gideão. Como é que todo o povo achou que poderia ser somente Gideão, não fosse mais ninguém? Né? Provavelmente Gideão ele tinha uma conduta diferente da dos demais. A Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no lagar, não tinha mais ninguém ajudando ele. Então não se preocupa com as condições, irmão, se só você estiver fazendo certo, não se preocupa. Ah, mas ninguém está fazendo, não tem problema, importa que você está alinhado. Os outros, deixa que Deus o cobrará. A gente está preocupado se o outro está fazendo. Ah, olha, eu estou desanimado porque o louvor não está bem. Ah, estou desanimado porque não ora mais. Ah, não, irmãos, esteja animado com o que Deus fez por você. Porque é você que Ele vai vir salvar, é você que Ele vai vir buscar. É o teu nome que Ele vai chamar. Não se preocupe com o nome dos outros, não. As histórias dos outros não estão escritas aqui, mas a de Gideão está. Essa que é a questão. Onde que você quer ser contado? Onde quer ser marcado? Quem quer que você conte a sua história? E o Gideão falou, Gideão nem se manifestou, né? Falou, eu vou falar, vai que eles me matam aqui, né? Aí, olha só como Deus conserta a casa quando você tem atitude. Vamos no pai dele, ele é a autoridade da casa. Ô Joás, vem cá. Você viu o que seu filho fez? Derrubou o altar. Derrubou o altar, e agora? Nós vamos matar ele agora. E Joás falou o quê? Ué, vocês estão defendendo um Deus que não tem força suficiente para se defender? Ninguém vai tocar nele. O pai nem era crente, mas se converteu com a ação do filho. Né? Então, às vezes, irmão, você está pregando demais para pessoas e ela está só esperando ver a sua atitude. Quando você demonstra a Deus, ela enxerga. Para de querer contar Deus para os outros. Deixa as pessoas ver Deus na sua vida. Né? Paulo falou isso, né? Eu sou a carta, né, que as pessoas podem ler através da minha vida e da minha conduta. Não é daquilo que eu conto, não é a história que eu falo, é aquilo que eu demonstro. E aí o que o povo fez? Mudou o nome de Gideão. Falou, agora o seu nome então, Gideão, só porque a gente não pode pegar, né, vai ser Jurubaal. Porque você derrubou o altar de Baal e contendeu com ele. Imagina a preocupação de Gideão. Eu tenho um nome melhor no reino. Não estou preocupado com o rótulo que você pode pôr em mim, diabo. Estou preocupado com como é que Deus pode me chamar. Não se preocupe com o que podem oferecer de rótulo para você. Se preocupe com o que Deus pode te colocar.
Se Jerubaal vai ser o nome que vocês vão lembrar, que Deus fez algo glorioso derrubando o altar, tudo bem. Se quiser me chamar de Gideão, porque Deus me usou para transformar uma situação, também tudo bem. O que importa é que no final, um homem ou outro, Deus vai ser glorificado. A procura da minha vida e da sua, irmãos, tem que ser agradar a Deus de forma que o nome dele seja glorificado. Mas a missão de Gideão, tudo isso aconteceu e Gideão nem começou a trabalhar no reino ainda. Talvez você está fazendo muita coisa na obra de Deus, está achando, olha, que legal, já é suficiente trabalho. Deus está falando para você hoje, o que você fez até hoje, quase que não serviu de nada, foi só preparação para aquilo que ainda farei. Gideão, lutou bastante, já teve o primeiro embate, mas você só consertou a sua casa. Quando você consertar a sua casa, aí você estará apto a consertar o povo. Então, irmão, você que está aqui hoje, conserta a sua casa. Eu não sei que altar que tem lá. Eu não sei que altar que tem lá. Eu não sei o que foi construído lá. Mas hoje chega na sua casa, derruba o altar que tiver lá, e o primeiro altar que você tem que subir na sua casa é o altar, o Senhor é a minha paz. Promova a paz você. Mas pastor, você não sabe. Não quero saber. Promova a paz você. Promova o amor você. Você foi escolhido. Talvez quem esteja lá na sua casa não foi ainda. Mas ele vai saber através de você. E aí Deus fala, Gideão, tranquilo? Vamos agora resolver o problema do povo. Como é que eu resolvo o problema do povo, Senhor? Simples, Gideão. A única preocupação sua tem que ser o meu nome ser glorificado. O que você faz, Gideão, no seu dia a dia para que o meu nome seja glorificado? Você fala comigo, Gideão? Fala, Senhor, nós estamos aqui conversando. Então, já está no caminho, Gideão. Você preocupa-se com as pessoas, Gideão? Preocupa. Então você está no caminho, Gideão. Você ama as pessoas? Sim. Quais são os atributos, Gideão, que você tem colocado na sua vida para que o meu reino apareça mais do que o seu? Não adianta, irmãos, Deus não te chamou na terra para mostrar o seu currículo. Deus te chamou para que o currículo de Deus seja colocado na terra. É o modo que ele trabalha que vale, é a característica que ele tem que vale, não é a sua. Sabe por quê? Tem crente aqui querendo ganhar fama. Deus não te chamou para ser famoso, irmão. A fama que você tem que ter é a capacidade de chegar aos pés de Cristo. É isso que é a capacidade. Qualquer coisa fora disso, você não está trabalhando para o reino. Você não está querendo que Deus seja glorificado. Você está querendo ganhar uma faminha lá, porque talvez você vai ser chamado para pregar mais. Talvez você vai ser chamado para orar mais pelas pessoas. Talvez você vai ser chamado para profetizar. Irmão, Deus não vai te chamar para isso, não. Deus não vai dividir a fama dele, a glória dele com ninguém aqui. Nem aqui, nem em outra igreja, nem na terra. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, guarda o seu currículo, dobra ele bem bonito, guarda o PDF, armazena lá, deixa na nuvem lá guardadinho. Comece a mostrar o testemunho de Deus. Se Deus perguntasse para você hoje aqui, qual é o meu currículo no relacionamento que eu tenho com você, o que você diria de Deus? Então, tudo que você diria para Deus, diga para quem está lá fora, que não ouviu falar sobre Ele. Porque aqui, irmãos, essa reunião que você passa aqui 2 horas aqui, ela só serve para você receber receber uma palavra para que você caminhe mais. Você fica 2 horas aqui, só que você fica 7 dias, menos 2 horas, na semana lá fora. É lá que tem a diferença. É lá que Deus precisa ser conhecido. Aqui todo mundo conhece Deus. Até quem chegou hoje aqui, que está visitando hoje, está aqui porque alguém falou de Deus para você vir aqui. Mas lá fora que Deus precisa ser conhecido. Lá fora que Deus precisa ser valorizado. Lá fora que Deus precisa ser enxergado como uma solução para aquele que está perdido, irmão. Sabe por quê? O que está acontecendo é que cada dia que passa, Jesus está aproximando-se mais. E nós temos que estar aptos para o arrebatamento.
Mas Deus não quer exclusividade de você, quer que você propague o que você recebeu, para que outros ainda tenham a oportunidade de chegar no mesmo lugar que você é. Tem crente que não quer pregar porque não quer concorrência. Não, Deus me falou aqui agora. Irmãos, pregue para que o nome dele seja glorificado. Guarde o seu currículo. Aí Deus fala, Gideão, estamos tranquilos agora, Gideão? Altar no chão, nome novo. Ganhou uma fama aí rapidinho. Está na hora agora de resolver o problema do povo. Qual é o problema do povo, Gideão? Temos os midianitas, numerosos, Senhor. Estão aqui só espiando, vendo o momento da colheita. Ah, é, Gideão? É. O que você vai fazer, Gideão? Eu acho fantástico Deus pergunta para ele, o que você vai fazer, Gideão? Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar carta para reunir o povo. Tocou buzina no povo. O pessoal já sabia que aquele som naquela buzina era uma reunião. Mandou carta para as outras tribos que estavam ao redor e vieram. E foi se juntando, e foi se juntando. Quando o povo de Deus se reúne para um propósito, irmãos, você falou de Deus, você falou que tem novidade, o povo reúne. E foi mandando carta e foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente. Mas continuou chegando gente com currículo. Continuou chegando gente, né? Mas Deus tem um RH que faz uma seleção perfeita. Aí quando reúne, olha, tem quanto aí, Gideão? 32 mil. Ô, Gideão, você estava sozinho no lagar, agora você tem 32 mil junto, hein? Eu acho que assim, Gideão olhou e falou assim, ó. Só de guerreiro 32 mil dá para lutar, hein? Eu acho que dá. O que você acha, Senhor? Deus olha para ele, a Bíblia diz assim, que Deus se incomodou com a quantidade de pessoas que estavam lá. E Deus falou para ele, se eu deixar do jeito que está, certamente o meu nome não vai ser glorificado. Certamente o pessoal dos currículos bons, do pós-graduação, do PhD, o pessoal que tem doutorado aí vai ser bom de estratégia, bom de entendimento, bom de discernimento. Vamos resolver esse problema, Gideão. Irmão, o RH é difícil do céu. Seleção lá é mais criteriosa. Não é perguntinha o que você faria, né? O que você pensaria daqui 5 anos. Não. Lá a pergunta é assim, o que você faria para que o nome de Deus fosse glorificado? Essa é a pergunta. E aí Deus fala para Gideão, reúne o povo e pergunta para ele, quem tem medo da batalha? E manda levantar a mão, Gideão. Fico imaginando essa cena. Provavelmente ele deixou o pessoal no vale e ficou num lugar um pouco mais alto por causa da acústica, né? A 32 mil ouvia a voz dele. E eu imagino que ele perguntou, quem tem medo aí? O pessoal saiu todo para se limpar, foi isso que eu provou. Falou, quem tem medo, volte. E a Bíblia diz assim que dos 32 mil, 22 mil voltaram. Para quem gosta de números, 68,75% das pessoas eram covardes. Eram medo de tal ponto de que o currículo de Deus não fosse conhecido por ninguém. Eram pessoas que tinham medo que o nome de Deus avançasse. Medo que o nome de Deus evoluísse, que o nome de Deus fosse glorificado, que o nome de Deus fosse exaltado. Irmão, se você tiver essa conduta na sua vida, né, eu vou dar números depois para você depois fazer uma associação com o arrebatamento. Mas 22 mil pessoas, irmão, 68, mais da metade das pessoas tinham medo simplesmente de ouvir falar da guerra. Quando você tem medo, o que aumenta na sua vida é a incredulidade. A primeira coisa que aumenta na sua vida é a incredulidade, porque o medo, ela impede a sua fé de agir. Mas Deus não tinha falado que estaria com eles? Deus falou, né? Mas vai que...
O vai que é a incredulidade que surge. Deus falou que vai me curar, mas vai que, né? Deus falou que vai libertar minha casa, mas vai que. Deus falou que vai transformar minha vida, mas vai que. Irmãos, tire a incredulidade da sua vida. Deus está te dando hoje um ensinamento que naquele dia Ele precisou tirar as pessoas para que o propósito dele fosse alcançado. Hoje Ele não vai tirar a sua vida daqui, Ele quer que você tire da sua vida essas coisas que atrapalham a que o reino comece a multiplicar dentro de você e que você comece a viver experiências novas. Quanto tempo faz que você não vive uma experiência sobrenatural de Deus? Quanto tempo? Deus te pergunta, quanto tempo que você não se apresenta de tal forma que eu possa fazer algo novo? Quanto tempo, irmão? Quanto tempo? Não adianta vir na igreja, irmão. Não adianta aqui cantar. Não adianta se o currículo de Deus não for maior. Se a sua preocupação não for adorar, se a sua preocupação não for jejuar, se entregar, conhecer, começar a buscar as coisas aqui dele e começar a ler aquilo que está além do que está escrito, começar a ter uma visão além daquilo que os homens deduzem, ou daquilo que os homens definiram. Deus quer que você tenha relacionamento com ele, porque ele pode te oferecer além daquilo que os homens conhecem. Não falou, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Se você não tem visto coisas sobrenaturais, não tem ouvido coisas sobrenaturais, você não tem buscado a Deus. Graças a Deus. Está passando, Jesus. Como é que nós estamos vivendo, irmãos? Será que... eu vou falar uma coisa que eu falo sempre para o Pedro. Pedro vem falar qualquer coisa para mim, eu falo assim, Pedro, não economiza o seu cérebro. O que significa? Não busque soluções práticas. As soluções de Deus, irmãos, elas são práticas, mas para você alcançar a praticidade, você precisa aprender o processo. O problema é que aprender o processo as pessoas hoje não querem. Sabe por quê? Porque estão sendo doutrinadas pelo mundo lá fora. Não se preocupa com as coisas de Deus. Cadê a mídia para começar a mostrar o símbolo da cruz, que é o sinal que pode transformar qualquer pessoa? Qual é o simbolismo que você tem mostrado para as pessoas? O que você tem oferecido de Deus para as pessoas? Como ela tem conhecido a Deus? Somente dos discursos, somente da religiosidade? Pelo contrário, irmãos, comece a mostrar o Deus que elas não conhecem. Mas sabe qual é a dificuldade que a gente tem hoje? Porque a gente quer falar de um Deus que a gente mesmo não conhece. Irmãos, enquanto eu não tiver paz... a gente tem que falar do Deus que a gente conhece, irmão. A gente tem visto que as pessoas têm ido pelas regras do mundo. Eu sou crente há 34 anos. Vai fazer 34 anos agora. Eu dou aula de escola bíblica há pelo menos 29. Então, assim, eu já vi muitas estratégias que o diabo usa. E qual é a estratégia do século agora? É pegar as crianças. Você acha que eu vou falar não para o meu filho? Você acha? Você acha que eu vou falar que o coelho da Páscoa não existe? Já passou a Páscoa, posso falar. Você acha que eu vou falar do Papai Noel não existe? Isso aqui. Então a gente... Olha como nós temos que consertar a nossa casa. A gente blinda os nossos filhos para colocar algo que o diabo pôs no mundo. E aquilo que Deus colocou no mundo, a gente deixa para que a igreja fale.
pai e mãe que está aqui, a responsabilidade de evangelizar o filho não é a igreja, é sua, viu? Sabe o que tem lá na escola bíblica? Uma criança estava cantando um funk. Oh, né? Aí a professora tem que ser educada. Não, criancinha, linda do coração, não faz uma coisa dessa. Isso daí Deus não gosta. Mas é minha mãe que põe. Irmãos. Eu quero que você comece a compreender as brechas que existem nas casas, como é que Deus pode descer com algo novo, um caminho novo, se a gente gosta de viver as coisas velhas. Irmãos, essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu já tomei bronca porque minha pregação demorou. Você acredita nisso? Irmãos, eu aprendi com Deus. Não tem relógio. Só se o pastor falar para mim, você passado às 11h30, eu te arranco. Aí eu sou obediente. Eu paro a palavra no meio e desço. Não tem esse tipo de vergonha. Eu quero que você entenda que as coisas de Deus, irmãos, precisam ser levadas a sério. As coisas de Deus precisam ser levadas a sério. Buscar a Deus não é brincadeira. Buscar a Deus, irmãos, não depende dos outros, depende de você. Por isso que quando Deus falou para Gideão, falou, olha, saiu 22 mil, Gideão olhou e falou assim, 10 mil, Senhor, 10 mil é pouco, mas o Senhor está conosco. Deus olhou para ele e falou assim, não. Para que o povo tenha uma novidade, para que eu apareça, precisamos tirar todos aqueles que estão despreparados. Por isso que o texto fala de que Gideão reuniu as pessoas para colocar para tomar água. Eu li muitas vezes e falei, Senhor, mas o que tem a ver saber tomar água? Deus estava falando sobre despreparo, irmão. Despreparo. As pessoas não sabiam nem tomar água. Como é que sabia do resto? Como é que é combater? Como é que vai lutar com o diabo? Como é que vai pregar o evangelho? Como é que vai falar da palavra? Como é que vai mostrar o currículo de Deus? Não. Precisa ter preparo. Até porque o arrebatamento exige preparo. Se Jesus tocar a trombeta hoje, e aí? Cadê o preparo? Por isso que Amós, ele falou assim, capítulo 4, versículo 2, falou, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, teu Deus, prepara-te. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer roupa, não é com qualquer objeto associado ao corpo, pelo contrário, precisa estar apto, precisa entender, precisa ter azeite. Por isso que a palavra lá em Mateus 25 fala sobre a palavra das 10 virgens. O texto já fala que 5 eram loucas. Porque uma pessoa que conheceu a Deus e não carrega o azeite dele, só pode ser louco. Louco no sentido, eu não tenho sanidade para aquilo que eu estou fazendo. Por isso que Pedro falou assim, sede sóbrios e vigiai. Não é que o povo está bêbado, não, mas é que quando você está sóbrio, você tem entendimento. Né? É o que eu falo para o Pedro, não economiza o cérebro, Pedro, usa. Não é pecado usar o cérebro. Ah, pastor, mas eu preciso usar a minha espiritualidade, não a minha razão. Você precisa ler mais a Bíblia, então. Porque a primeira coisa que a Bíblia ensina é que assim, o Espírito Santo é sujeito ao homem. Ou seja, ele é sujeito à sua razão. Você pode ser o mais abençoado do mundo. Se você não der liberdade, ele vai ficar obediente. Quietinho, tranquilo. E é isso que tem muita gente feito. Guardar o Espírito Santo como se fosse um tesouro. E Deus falou que esse tesouro precisa ser exposto. Porque o Baal, todo mundo colocou lá e queria que todo mundo visse que tinha um Baal na casa. Mas na hora de colocar Deus, a gente quer guardar. E a gente usa até a Bíblia, escondi no meu coração. Precisa estar preparado, irmão. Porque assim, se eu não tiver preparo, eu sou uma pessoa que não tem visão. Eu não consigo entender o que Deus vai fazer. Tem um monte de gente que, eu não entendo o que Deus está fazendo. Sabe o que você não entende, irmão? Você não conhece a Bíblia. Se conhecesse a palavra de Deus, essa palavra nunca existiria na sua boca.
Ah, Deus está demorando. Leia a Bíblia. Mas Deus está atrasado. Leia a Bíblia. Mas Deus não faz. Leia a Bíblia. Deus está demorando. Leia a Bíblia. Será que Deus está? Leia a Bíblia. Dos despreparados, irmãos, saíram 31%. Tirando os covardes e os despreparados, 99,06%. Sobrou menos de 1%. E Deus falou para mim assim, e se fosse o arrebatamento hoje? Onde estariam os covardes? Onde estariam os despreparados? Será que somente 300 era suficiente? Não. Por isso que a palavra para você hoje é para que você mude. Para que você tenha uma conduta diferente. O caminho novo não depende de Deus. Não depende de Deus. Ele faz caminho novo. Mas, recentemente aí teve uma profecia de Ezequiel que se cumpriu aí. Vida no mar morto. Já começa falando, mar morto. Não tem vida nenhuma lá. Tem tanto sal lá, tanto sal, que se você se jogar na água, você não morre afogado. Porque você não afunda. A água te joga, né? O sal te joga para cima. Né? Mas, olha como Deus é extraordinário. Por baixo das correntes do mar, os cientistas já encontraram água limpa, cristalina e peixe. A gente está com o tema aí, né? Rios no deserto. É rio no deserto o quê? Caminho no ermo, rio no deserto. Né? Joga no Google depois. Brotar de água na Arábia Saudita. No meio do deserto. No meio do deserto. Aconteceu agora, recentemente, acho que não tem 2 anos. É que eu parei de trazer novidade aqui, que também me criticaram isso, que eu trago muita ciência. Tá vendo como é, irmão? Quando as pessoas não querem aprender, elas querem podar quem ensina. E aí, no meio da Arábia Saudita, pode pesquisar no Google, tem lá. No meio assim, ó, brotou, jorrou, de tal forma que apareceu um rio no meio do deserto. E aquele rio foi tão violento que as casas que tinham a milhares de quilômetros, quando passou a intensidade da água era tão forte que ela arrancou as casas. É igual as correntes do Negueb, né? Que quem já leu Êxodo e Deuteronômio sabe um pouquinho como funciona. São as coisas sobrenaturais que Deus faz, irmão. Então, nós precisamos estar atentos a isso, precisamos aprender com isso. E o que acontece? O despreparo é falta de vigilância. A Bíblia exorta várias vezes, orai sem cessar, né? Vigiai para que não entreis em tentação, e tem, sede sóbrios e vigiai. E tem um monte de coisas que a Bíblia tem ensinado, irmãos. E sabe o que está acontecendo? A gente continua sem vigiar. O problema é que um dia, irmãos, a promessa se cumpre. Aí é que está, um dia a promessa se cumpre. A gente viu aí, o Papa morreu, hein? Viu um monte de crentes desesperados, a gente mandando mensagem para mim, agora, será que agora vai vir um outro Papa e aí ele vai morrer, aí vai entrar, né? Porque lá no Apocalipse, não, apareceu até crente, teólogo do Apocalipse, me procurando. Né? Por quê? E um dia me perguntaram, por que você não ensina do Apocalipse? Acho que eu nunca ensinei sobre o Apocalipse. É uma resposta bem simples, irmão. Não adianta eu saber o fim se eu não aprendi o começo. Não adianta eu querer saber do arrebatamento se eu não sei orar. Se na primeira luta que vem, a minha fé desmorona. Então não adianta o fim. Importa é como eu chego lá no fim. E se o meu fim for hoje, e aí? Pode ser que o meu arrebatamento seja pessoal. E Deus me leve pessoalmente. E glória a Deus por isso. Porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Vamos falar a verdade.
Sobraram 300. 300. E aí começa uma parte fantástica do texto. Deus olha para Gideão e fala: Gideão, vai lá no arraial dos inimigos. Não é Gideão, né? A gente olha e fala: Gideão era medroso, né? Então, nessa parte não foi Gideão que pediu para Deus. Ele fez as provas lá do velo, da lã e tal. Mas nessa parte Deus falou para ele: vai lá ouvir o que estão falando de você. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele foi no extremo do exército, porque eles estavam acampados num vale, então era muita gente, né? Eu falei que era como grão de areia, né? Os caminhos eram incontáveis, né? O povo, quando quando Gideão olhou, era como gafanhotos. A Bíblia diz que ele foi no extremo, ou seja, ele caminhou para ver. E de repente ele para numa tenda e ele ouve: rapaz, você nem sabe. Eu estava dormindo e eu tive um sonho. Um sonho. E eu gosto de Deus, porque Deus é bem específico. Um pão de cevada torrado. Desceu no meio, mas foi no meio do arraial. E ele começou a bater. E ele foi batendo, 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 até alcançar todas as tendas. E foi batendo, até alcançar todos os midianitas e todos os amalequitas. E eu imagino que ele estava contando para o outro que era medroso, mais do que ele. Que o outro estava: rapaz, é mesmo? Mas o cara tinha visão, né? Falou: olha, isso daí só pode ser a espada de Gideão. Deus falou: ouviu, Gideão? O pessoal lá que é seu inimigo tem mais fé do que você, hein? Então sabe o que você vai fazer, Gideão? Você vai pegar uma buzina, você vai pegar um cântaro e você vai pegar uma tocha. E você vai chamar os 300, porque é aí que vai agir. Eu preciso fazer barulho para que o povo desperte. Eu preciso que o cântaro esteja vazio para que eu possa encher. Porque o cântaro, para mim, ele pode ser usado como enfeite, ele pode ser cheio ou eu posso quebrar. Eu preciso de tocha para que quando os olhem de longe, veja que tem alguém que guia, veja que tem alguém que ilumina e veja que tem um fogo que nunca para de arder no altar. E eu preciso de um grito aí, Gideão. Consegue, Gideão? Gideão falou: com 300 a gente pode dar fazer um uivinho aí. Deus é bem específico. Quando ele se reúne e fala: vocês vão gritar: espada de Gideão. Ó. Depois de tudo isso, ainda Gideão quis colocar o currículo dele, hein? Espada de Gideão. Mas quando os homens de Deus acompanham alguém que é de Deus, eles sabem quando ele tem que agir. E a Bíblia diz que eles se reuniram no monte. Com esses 3 instrumentos, não tinha nenhuma arma, irmão. É isso que eu quero que você entenda. O que precisava ali era só de Deus. O que precisa resolver na sua vida só depende de Deus. Não precisa de instrumento de competência, não precisa de diploma. Diploma no reino espiritual não serve para nada. Porque o papel aceita tudo. Falar bonito também não resolve nada no reino. Porque na hora de falar bonito, os corajosos correram. Os despreparados correram. Ficaram ali pessoas que só sabiam fazer uma coisa: gritar e quebrar vaso. Gritar e quebrar vaso. Se você não gritar adorando a Deus e não quebrar o vaso que está em você, Deus não pode agir.
Viu, vaso? Vaza não... É muito sério isso. Eu acho fantástico porque Jeremias 48, não, 18. Se você ler o texto lá do Jeremias, você vai ver que não foi o oleiro que quebrou o vaso. A gente lê a Bíblia, né? Não, porque o oleiro quebra o vaso e faz novo. Não. A Bíblia diz assim que foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Se eu chegar com o meu currículo diante de Deus, não adianta esse vaso. Agora, se eu quebrar o meu vaso e deixar Deus montar um currículo novo, Deus tem coisas novas para aqueles que o buscam. É isso que a gente precisa começar a aprender, irmãos. Quando o Gideão aqui deu a ordem que o povo gritou, eles gritaram, espada do Senhor e de Gideão. E a Bíblia diz que Deus movimentou para que todo o exército inimigo sucumbisse. Ninguém lutou, ninguém batalhou, apenas Deus agiu. Para de querer lutar, para de querer se esforçar. Deixa Deus agir na sua vida. É isso que precisa, irmãos. Você deixar Deus agir. Cadê a Júlia? Não está aqui. Tá aqui. Eu falava para ela, Júlia, você sabe que uma parte do nosso combinado aconteceu, né? A segunda, estou esperando ansiosamente. Que eu falava para ela, Júlia, um dia eu vou te ver na igreja, pulando e rodando, e Deus te tomando, que você vai ficar descontrolado. E ela, não, pai. Primeiro você vai até cantar. Eu já vi ela dar uns pulinhos ali, né? Mas é isso, irmãos. Quando você está na presença de Deus, irmão, é glória pura. Você não quer mais nada. Você quer que aquele tempo ali com Deus não passe. Você quer aí começar a ver coisas extraordinárias. Você quer começar a pensar na palavra. Assim, onde a gente estava discutindo no carro sobre Sansão, e cada um foi falando uma passagem da Bíblia assim, chocante, né? E eu falei para eles assim, que Gideão perdeu o voto, né? Na verdade, não perdeu o voto, né? Ele desobedeceu, então ele perdeu o poder, mas o poder não estava no cabelo. E eu falei para ele assim, mas a palavra que mais me impacta é quando alguém morto cai e bate nos ossos de um defunto chamado Eliseu e ressuscita na hora. Você já parou para pensar nisso? Você não precisa nem estar vivo para Deus usar a sua vida. Se estiver morto, olha, Deus ainda pode fazer milagre. Já parou para pensar nisso? Um tal de Josué chegar para a lua e falar, para aí. Chegar para o sol e falar assim, você desse lado. Não vai se mexer. Porque Deus tem uma obra para acontecer aqui. E se vai só se mexer na hora que eu der ordem. Que é um tal de Elias que fala assim, a partir de hoje, não vai chover até eu dar ordem. Irmãos. Ou então um tal de Elias, né, que enquanto não chovia, que o pessoal ainda desafiava ele, falou, não, já que o pessoal desacostumou da chuva, agora eu vou ensinar a mexer com fogo, né? Oraçãozinha. Senhor, desce fogo aí, pá. É engraçado que a gente fala que a oração de Elias foi pouco, porque ele usou só 57 palavras, né, para quem gosta de número aí. 57 palavras para que Deus jogasse fogo. Mas isso não é verdade, irmãos, que na outra, quando ele se afasta, que o pessoal persegue ele, que ele vai para o monte, que o rei manda lá 3 vezes, né, 50 soldados, ele olha para o amigo e fala, ei, ataca fogo. Senhor, desce fogo. Senhor, desce fogo. Senhor, desce fogo. Senhor, desce fogo. Irmãos, a autoridade está naquele que se levanta e promove. A autoridade e o poder está naquele que se levanta, se põe de pé e define.
É só você colocar de pé e começar a glorificar o nome dele, que Deus pode fazer sinais e maravilhas. É só você determinar e as coisas acontecerão. A Bíblia diz assim que se você abrir a tua palavra, Deus encherá e você fará sinais e maravilhas. Você precisa crer. A gente não precisa definir o limite de Deus, irmãos. O poder de Deus a gente precisa usar. Usar. Porque às vezes a gente quer escolher quem Deus quer agir. Irmãos, nenhum dos que Jesus curou, talvez um caso ou dois, era crente. Já parou para pensar nisso? Se eu não me engano, dois eram crentes. Todos os outros, nenhum era crente. Deus ele não faz acepção de nada, irmãos. Deus ele busca necessidade. É onde o meu nome pode ser glorificado? Lá eu vou. Eu posso fazer um milagre ali? Ali eu vou. Eu posso ter uma boa palavra ali? Ali eu vou. Eu posso transformar a vida naquele lugar? Então eu vou lá. Então Deus, Jesus vai procurando o lugar onde o nome de Deus precisa ser glorificado, onde o nome de Deus precisa ser mostrado, exibido, admirado, adorado e submetido. É isso que a gente precisa, irmão. Levantar, quebrar os altares que estão em casa, preparar um altar de paz, fazer o altar de paz e dar espaço para que o soberano comece a fazer o que ele quer. Ele pode escolher os covardes, pode tirar a covardia, ele pode tirar o medo hoje, ele pode tirar a incredulidade, ele pode tirar qualquer coisa que impede que a glória dele se manifeste. Mas uma coisa eu garanto, a glória de Deus vai se manifestar em nome de Jesus. Você precisa promover isso, irmão. Quando chamar para ter testemunho aqui, você deveria estar aqui de pé, porque o fato de você respirar é um dom que Deus usou para te dar hoje. Quero que você saia bem pensando nisso hoje. De quanto tempo você está perdendo de usufruir de coisas extraordinárias. Tempo demais com coisas que não são de Deus. Quer um novo caminho? Quer um novo caminho? Estou meio chocado, irmão. Ninguém cresce na doçura. Ninguém cresce no mel. Deus precisa que pessoas aqui hoje sejam transformadas e renovadas. Talvez você já ouviu tanto essa palavra. Tanto. Talvez você esteja lá como diz lá em Provérbios, né? O homem muitas vezes repreendido, ele endurece a sua cerviz. Mas a Bíblia continua, será duramente quebrada. Talvez Deus precisa quebrar duramente a sua cerviz hoje, para que você comece a reconhecer o currículo que Ele tem, não o seu. E não o seu. Comece a exercitar o que Deus deu para você. A Bíblia diz assim que Deus deu o Espírito Santo da promessa e te selou quando você aceitou Jesus, não para que você guarde, mas para que você use. Use. Quantas pessoas tem no planeta hoje? 8 já. 8 já. A Índia já passou a China em população, só para você entender. 8 bilhões de pessoas no planeta hoje. Se a gente analisar ao longo da história, quantas serão pessoas que existiram? Jesus, né? Mas vamos ficar só com o de hoje. 8 bilhões de pessoas. A Bíblia cita a história de 2.930 pessoas. 2.930 pessoas, aí, aproximadamente, né? Hoje, só colocando hoje, num mundo de 8 bilhões, mas foram pessoas que têm uma história para contar. E eu preciso mandar só uma. Só uma.
para que o tempo fosse dividido através dela, antes e depois de Cristo. Antes e depois de Cristo. Como é que está a sua vida? Está dividida antes e depois de Cristo? Quais sinais que Ele produziu em você? Quais sinais que Ele pretende produzir por você? Quais sinais Ele tem para produzir na sua vida? São coisas, irmãos, que a gente não consegue às vezes compreender, mas a gente precisa almejar e buscar. Quer testemunho para contar? Tenha vida com Ele. Quer ter cura? Tenha vida com Ele. Quer ter sinais na sua vida? Tenha vida com Ele. Quer ter currículo para contar? Tenha uma vida com Ele. Quer ter um nome famoso por aí? Se submeta ao nome dEle, porque é Ele quem levanta, é Ele quem estabelece reis, Ele tira reis, Ele muda as horas, Ele muda o tempo, muda as estações, porque Ele é Deus. É esse que você precisa conhecer, é esse que você tem que defender, é esse que você tem que viver e se sujeitar, irmão. Para que coisas novas aconteçam na sua vida. Deus prepara todas as coisas, irmãos, quando a gente se dispõe. E talvez quando a gente não se dispõe, Deus prepara do mesmo jeito, porque eu posso ser infiel, mas Ele permanece fiel, porque ser fiel é uma essência dEle e Ele não mudará. Deus está falando para você hoje aqui, eu não vim ainda na terra para trazer juízo. Então ainda há tempo, né? Lamentações diz ainda há esperança. Comece a mudar a sua vida, irmãos, em prol dos projetos de Deus. Ah, pastor, como? Vou te ensinar para acabar isso aqui. Que agora eu estou tranquilo. Minha perna parou de tremer, as duas. Lição de casa. 2 perguntas, você vai chegar em casa e vai fazer. O que eu não tenho que Jesus tem? Não quer parecer com Ele? Tem que saber o que Ele tem. E o que você não tem para colocar. E segunda, você fala para Ele, Senhor, eis-me aqui. Essa palavra, essa expressão, eis-me aqui, irmão, ela tem poder de mudar toda e qualquer situação que você ou alguém que você conhece está passando. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Porque um dia alguém falou, Senhor, eis-me aqui. Vai morrer, eis-me aqui. Vai sofrer, eis-me aqui. Vai ser rotulado, eis-me aqui. Vai apanhar, eis-me aqui. Vai tomar chicotada, eis-me aqui. Vai morrer na cruz, eis-me aqui. Vai ser condenado, eis-me aqui. E Ele permaneceu até o fim para que eu e você hoje pudéssemos ter a oportunidade de redenção, remissão e salvação. Que você saia daqui hoje, irmão. Eu não vou fazer apelo porque eu quero que você faça a lição. Assim como foi Gideão, ele precisou quebrar o altar, ele precisou consertar a casa, ele precisou tirar os covardes, ele precisou tirar os despreparados. Ah, mas aí vão achar ruim comigo, eu não quero ficar mal. Fique mal, irmãos, que é melhor ficar bem com Jesus do que de bem com os homens. Ah, eu não vou tirar do ministério porque aí a mãe vai ficar brava, vai ficar chateada. Se Deus ficar feliz, tira. Se Deus ficar feliz, põe. Já tinha acabado, né? Mas Jesus, essa daí foi. Tem crente que não quer se dispor para não manchar o seu currículo, hein? Coloque o currículo de Deus na frente e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.